Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, como é que você tá de hater? Tudo tranquilo. Eu tô bem, tô atualizado aí. Pode chegar, né? Sejam todos bem-vindos, obrigado, Kilson. Mais um episódio, porque você já sabe, esse período eleitoral aí, a gente tem dedicado boa parte dos episódios para que você conheça os seus candidatos, também nas avaliações das pesquisas através do iPesquisas, que tem feito um grande sucesso. Obviamente, a gente sabe que resultado de pesquisa eleitoral incomoda um lado, acaba... Pesquisa é momento, né? Deixando alguém satisfeito, o outro lado insatisfeito. É assim que funciona a vida e quem quer entrar para a política tem que entender que funciona dessa forma, não é não, Kilson? É verdade. Salve a democracia. Você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual, tá vendo aqui? Eu encontro onde, que eu quero comprar. Aqui, essa camisa, ela tem um tom de... crochê, bonita, retrô, cara. Muito massa, muito bonita, né? É diferente. Alô, papai Rodinelli. Tá. Bom, você encontra Heron, exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. E com ampliação agora lá do Teresina Shopping, a loja tá ficando incrível, Kilson. Linda, linda, lindíssima. Acho que no finalzinho de novembro, agora de 24, nós vamos entregar essa loja que tá linda, maravilhosa, espetacular. Vamos para mais um episódio, lindão? Vamos sim, vamos para a quarta edição. Estamos nela? Quarta temporada, né? Quarta temporada. Mas eu quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dá importante demais, dá um like, pô. Dá um like aí, ó. Como é o like, Kilson? Assim. Assim, o like. É o like. Dá o like, se inscreva no canal, rumo a 1 milhão de inscritos, quase 140 mil já. Em multiplataformas, TikTok, Kawaii, como é que chama? É Kawaii? Kawaii mesmo. É um outro nomezinho agora, Kawaii. 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 É porque eu vi outra pronúncia ali. Você sabe que foi? agora nós contratamos um novo integrante aqui, que é o nosso novo garçom, Sim. que é o Ari. Pode entrar, Ari, para Ari, entregar o pode café para o entrar. nosso convidado, né? O Ari, a gente está num tratamento de engorda com ele maravilhoso, já tem alguns anos. Quebrou a dieta, né? Quebrou a dieta, ainda não conseguimos, mas iremos conseguir. Tá aí, olha. Muita calma nessa hora, Ari. Muita calma, muita calma. Devagar, né? Olha, hoje, o nosso episódio, Kilson, Sim. é com alguém que tem uma história muito legal, né? Pra você ter ideia, ele já foi gerente de lojas de automóveis e autopeças e assessor de ministro. Bom, tem uma relação com o povo. Tem. Já milita na política há muito tempo, mas agora decidiu participar do pleito eleitoral de fato como candidato a vereador. Vamos lá? Vamos sim, hein? Uma salva de palmas para Paulo Manuel Menezes Linhares. Paulo Linhares. Bezerra Linhares. Seja Tudo bom, bem-vindo. Paulo? Seja Muito bem-vindo. obrigado. Candidatíssimo a vereador. Candidatíssimo a vereador. Quero primeiro parabenizar vocês aqui pro estúdio, é uma coisa fantástica. Fiquei impressionado aqui, andando aqui, conhecendo a outra vez que eu estive. Para a gravação do programa eleitoral, né? Na produtora. Uma funcionária sua me apresentou e mostrou tudo aqui. Aqui é fora de série, coisa de primeiro mundo. É o maior ecossistema digital do Brasil, a gente fala. Que é um negócio bem diferente, bem bonito e bem funcional. E eu vou dizer, eu fiquei muito orgulhoso com isso, porque assim, a gente vê que Teresina tem um serviço dessa qualidade. Isso é muito bom. Isso é bom. Eu acho que aguça e fomenta cada vez mais o mercado digital, no qual essa é a eleição mais digital da história. E que bom que a gente esteja inserido nisso. Primeiro, eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite. Muita gente falava de bastidores, que você era muito de bastidores, de conversa. E aí eu digo, não, vamos bater um papo para entender um pouco dessa história de vida. E essa história, nessa eleição, é um currículo bem extenso, assim, com muitas coisas de donos de restaurante. Assim, é uma passeada em vários lugares. Mas eu queria entender um pouco, para a gente começar esse bate-papo, né, Kilson? Sim. Para entender quem é Paulo Manuel Bezerra Linhares. Ele é filho de quem? Irmão de quem? Eu sou filho de Terezinha, de Jesus, e de Deusuíto Bezerra Linhares. Meus pais são do Ceará. Quando nasceram 5 no Ceará, na verdade, mamãe perdeu os 2 primeiros, teve um terceiro filho, que perdeu também com 6 anos, que o negócio lá no Ceará brabíssimo, né? E nasceram 5 no Ceará. Papai veio, acho que em 65, eu nasci em 66. E quando nós chegamos em Teresina, eu nasci no bairro Pio 12. O bairro Pio 12, ele fica entre a Zona Sul. fica entre a Vermelha e a Tabuleta. Eu costumo citar assim, porque muita gente quando fala assim, bairro Pio 12, onde é isso? Pensa que é até no interior, né?
Aí, sim, nasci ali na avenida, onde é hoje a Avenida Miguel Rosa, que não era a Avenida Miguel Rosa, passava uma linha de trem ali. Mamãe sentiu as dores e, como era costume lá no Ceará, meu pai foi atrás da parteira. Era na época da parteira Na época ainda, da parteira. né? Foram quantos filhos? Papai teve esses 3 no Ceará, né? E teve mais 5 no Ceará. A partir de mim, aqui em Teresina, foram mais 5. Nasceu 5 no Ceará e 5 aqui. Papai... Era bom, né? Mais bom mesmo era o vovô. Ave Maria, quantos? Teu pai fez 10. O meu vô, 21. Ou 24? 24, ou corrigiu É, aqui já. assim, porque ele teve de outro... bom, mas foram 24, é Eu verdade. gostava de ter umas famílias, né? Não era? Foram quantas aí? 20. Não, teu pai falou 3 famílias? O papai teve só uma família. O papai teve uma família. Uma família. Que é com minha mãe. Foram 10. Papai perdeu 2, mamãe perdeu 2. Um terceiro nasceu também, perdeu com 6 meses. E aí, os outros 10... Há 35 anos atrás, perdi uma irmã minha. Mas essa... E aquela época... Essa ruma de gente mesmo. E aquela época, os pais e mães, eles tinham muitos filhos, porque os filhos ajudavam nos fazeres de casa. Então, meio que se complementavam, né? Não tinha a cultura que tem hoje. Agora, para você ter uma ideia, papai contava a história que lá no Ceará, o pai dele, acostumado, família grande, e ele não queria que os meninos se acostumassem a fazer nada. E ele ia lá nas vasilhas onde tinha feijão e milho e espalhava na casa para os meninos juntar de novo. Só por mim não se acostumar a fazer nada. Já pensou? Essa aqui é a nossa educação raiz. Hoje em dia o menino derrama um negócio no chão e fala, pai... É o Nutella, chama. É o Nutella. E para você ter uma ideia, o papai ele tinha o gênero dele parecido com o do pai dele, né? E ele peitou o pai dele com 13 anos de idade. Teve uma discussãozinha e ele disse pro pai dele assim, vou-me embora. O pai dele, no mínimo, pensou assim, um menino desse 13 anos vai-se embora. Aí ele foi-se embora. E ele disse, ele gostava de fazer música, ele chegou a dizer assim, que saiu de casa e olhava para trás. Eu fico até um pouco emocionado com essa história. Ele olhava para trás para ver se o pai dele chamava ele. E o pai não chamou, paizão firme, né? Orgulhoso. E aí ele saiu e ficou nas fazendas, nos sítios ali aos arredores lá de onde ele morava, né? Disse que foi amansar, burro brabo. Dormiu ao relento ou na casa de um e de outro? Arranjou uma casa e dormiu e arranjou um trabalho, ou seja, desde cedo, de 13 anos que ele... Na labuta, na batalha. O exemplo arrasta, né? Pro bem e pro mal. É verdade, é verdade. Às vezes você olha assim, uma vez, eu sei de uma história que eu vi uma vez numa palestra, um rapaz, ele tinha uma situação de droga e uma série de coisas ruins, e o outro era o melhor aluno da universidade, e foram fazer a mesma pergunta para um, fizeram para o outro. Rapaz, por que você é assim? Ele disse, tendo o pai que eu tenho, como é que você queria que eu fosse? O pai deles era um alcoólatra. O cara que estudava, que quis ser alguém na vida, ele viu o exemplo do pai e disse, tendo o pai que eu tenho, eu vou querer uma vida melhor para mim. Já o outro já viu de uma forma diferente. Tendo o pai que eu tenho, você acha que eu ia dar para prestar, né? É assim, depende de como... A vida é isso, né? Bem isso. Bom, aí nessa sequência, 10 filhos, 9 irmãos aí, né? No caso, 10 irmãos, né? Sim. E como é que foi essa criação, assim, essa educação? Foi bem raiz mesmo? Rapaz... Sofrida? Difícil. Difícil porque, assim, o papai, ele muito acolhedor, as pessoas chegavam, às vezes, alguma família, ou alguma que vinha do Ceará, ou aparecia, o papai sempre acolhia ela para casa. Mas não imagina uma casa cheia de menino. Eu tenho hoje 5 filhos. Puxa, não cheguei ainda a quantidade do meu pai, não, mas 5 filhos. Metade, né? Mas lá em casa não parou ainda não, né? Olha aí. Não. Assim, eu tenho 3 filhos da primeira esposa, né? E depois me separei e tenho 2 filhos da segunda. Da segunda eu tenho a Ana Paula, que tem 12 anos, tenho o João Manuel, que tem 6 anos de idade. Mas, quer ter mais? Mas a minha mulher disse assim, eu só tive 2, né? Então, eu tô... Tá no ponto. Tô no ponto. E querendo. Firme e forte. Então é isso aí. Mas assim, como você falou, situação difícil. Eu recordo que quando criança... vocês não pegaram isso não, mas o papai e mamãe quando diziam assim, vai ali na quitanda.
Com caderninho? O dinheiro era pouco, papai pagava no dinheiro, mas a compensação era assim, compra lá uma colher de manteiga. Aí pegava a colherzinha de manteiga, bota no papel, pega uma quarta de café. Então, meu filho, compra esse tantinho de óleo. Desse jeito as coisas. E para você ter uma ideia, eu tenho uma recordação de quando criança, essa família grande, né, cheia de menino, a mamãe fazia arroz branco. É por isso que é uma das comidas que eu mais gosto hoje, é o arroz branco com sardinha. Mas assim, tinha sardinha, mas não comprava, não era 2, 3 latas de sardinha para alimentar esse estômago, não. Era só uma lata de sardinha. Aí dividia um pouquinho para cada um. E dá-lhe arroz. E eu dizia assim, mãe, eu não quero sardinha, me dê só a lata de sardinha, mas deixa o óleo na lata, porque eu misturava. Misturar é bom, velho. Rapaz. Mas por acaso hoje aí foi sardinha aqui na cantina. Então é isso. Não foi nada combinado. Mas aí nessa sequência, e o que é que começou a te despertar para trabalho ou para estudo? Eles cobravam muito sobre isso? A mamãe sempre... Quem é que cobrava mais para a educação? A mamãe lá em casa era mais atenta à questão da educação. O papai, quando os meninos aprenderam a ler e escrever, disse assim, vamos voltar para o Ceará. Queria voltar para o Ceará. Mas a mamãe arranjou com a família para poder dizer... Mas por que voltar para o Ceará? Ele sentiu vontade de retornar à terra dele, né? A mamãe disse assim, eu vou lá para dentro do mato com essa família toda, com essas crianças que estão estudando e tudo mais, para ir para lá. E aí alguém da família chegou e convenceu o papai. Falando em quantidade de menino, para você ter uma ideia, nós quando nos juntávamos na casa da mãezinha... A avó? Da avó, ali na 24 de janeiro, uma outra lembrança que eu tenho como criança, ela pegava uma bacia, aí botava a comida, e os meninos faziam fila, ele ia dando a colher para os meninos, aí se juntava como quem bota a comida para pinto, cada um com uma colherzinha, porque você já pensou espalhar um monte de prato para esse tanto de menino? Papai tinha 11, aí o outro tinha 8. Aí assim, fazia, colher, botava na boca e ia para trás. Não, ficava a bacia, aí arrodeava como se fosse... arrodeava a bacia, né? Ficava todo mundo ali ao redor da bacia, cada um com a sua colherzinha. Ainda bem que não existia o Gilberto nessa época. O Gilberto fosse dessa família. Então é isso aí, mamãe, que cuidava mais da questão da educação, né? Começamos a estudar, alguns filhos, na sua maioria, conseguiram formar, graças a Deus. Você era o mais velho? Eu sou dos homens, eu sou o segundo. Segundo, né? Eu tenho hoje 57, o meu irmão, que é dos homens, tem 60 anos. Mas 60. Eu tenho uma irmã com 65 anos, a minha irmã mais velha. Bom, e quando entra ali na juventude, que você começa a perceber como é a vida de fato, né? Como é a vida de alguém que vai se tornar um homem no sentido de ter responsabilidades. Foi muito precoce ou não? Eu, com o espelho do meu pai saía cedo que ele tinha uma garapeira no Mercado Central, vendia caldo de cana e pão. Pastel não? Não, pastel não. A mamãe dizia, meu bem, bota outra coisa. Isso não. Lá é caldo de cana, pão massa grossa ou massa fina? Com manteiguinha. Sem manteiga, sem nada. Era mesmo. Era. A mamãe lutou... Um café. Oi, isso dá uma sustância, chefe. A mamãe lutou para querer colocar algumas outras coisas, mas... Então, assim, diante do espelho... Mas, desculpa, mas é verdade essa história da garimpa. Eu vendi pão por muito tempo, de madrugada. E ao redor do mercado, só o que tinha era caldo de cana com pão. As garapeiras. Não era outra coisa. Você acordava de manhã, você tomava, era que fosse uns 10 energéticos. A quantidade de açúcar no sangue era um negócio doido. E aí eu tinha uma tia que morava no quilômetro 7. Eu acho que lá hoje é Parque Santo Antônio, salvo engano. E a situação era essa que eu falei para vocês aqui, de necessidade. Então, quando era final de semana, eu queria ir para casa da tia Quirina, porque lá eu ia carregar água para ganhar um trocadozinho. Porque o papai, quando eu chegava, o papai dizia assim, pai, eu tô querendo sair para algum lugar, e assim, tem dinheiro? Se tiver dinheiro, pode ir até para a lua. Porque é coisa muito regrada, né? Eu disse, não, eu quero só a sua permissão. Eu já consegui um dinheirinho para mim, que eu ia carregar água, né? E também cheguei a fazer algumas vezes, que eu juntava esse dinheiro, como a gente morava ali perto do estádio Albertão, quando tinha algum jogo do Flamengo, esses jogos grandes que chamavam a atenção, não o nosso jogo rotineiro, né? E aí eu pegava o dinheirozinho, comprava o ingresso e ia vender, né? Para poder ver se conseguia... Ia vender o quê? Vender o ingresso.
como era um cambista. Menino, eu fazia isso para poder ganhar alguma coisa, porque o negócio lá era... A situação era... Mas esse dinheiro para mim, né? Mas quantos anos aí? Eu acho não, nessa época eu tinha meus 12 anos de idade. É comerciantezão. Aí eu fazia isso para poder... eu me lembro aqui que quando eu tive uma namoradazinha por seu... O senhor começou a namorar um pouco cedo, né? 13, 14 anos, e eu tinha só uma calça jeans. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí essa calça jeans era para ir para o colégio, para ir para casa da namorada. Essa confusão, né? Aí eu disse, não, eu tenho que procurar alguma coisa. Aí fui atrás, até conseguir um emprego, trabalhei de office boy. E posteriormente trabalhei como... representante, trabalhei antes de ser representante, trabalhei numa loja de peça e fiquei como gerente. Um cunhado meu tinha uma loja de carro, também trabalhei com ele lá. E certa vez na loja, que as coisas às vezes acontecem, você tem que deparar com alguma coisa para você sair daquele ciclo, né? E aí eu pedi um aumento ao meu patrão lá da loja de peça, um cidadão, gente boa, o seu Odon. Odon tinha a maior loja de carro aqui em Teresina. Era onde são as lojas ainda hoje? Lá na a loja do seu Odon, ele tinha uma loja de veículo ali na Avenida Barão de Gurgueia, naquela descida, uma loja grande. Onde tem a maioria da... ali tem uma loja grande hoje, eu acho que da Forte, eu acho, não sei. E aí ele disse, não, Paulo, eu dizendo para ele que eu queria um aumento, né? Ele disse, olha, eu tô querendo que você me aumente aí e tal. Ele disse, não, rapaz, não dá certo não. Sua garganta é desse tamanho, se eu dar um aumento, daqui a pouco sua garganta tá assim, e aí daqui a pouco você quer mais. Aí eu disse, não, mas eu não quero saber lá da frente, não. Eu tô prestando em agora, se eu achar que é possível. E ele não arranjou, não deu esse aumento. Tipo, você ganhava, vamos lá, 1.000 contos, você pediu a conta a mais aí? Eu pedi que ele aumentasse, aumentasse um percentual sobre a venda, que nós tínhamos o fixo e tinha um percentual da venda. Ah, entendi. Aí eu pedi para ele aumentar aquele percentual. Então, tipo, você saía aí de 1% para 1,5%? Mais ou menos isso. Certo. E ele não aceitou e eu fui, como eu era gerente da loja, eu fui contatos que a gente fazia compra com os fornecedores. Eu terminei que montei uma representação nesse tempo e ele depois me chamou para conversar e disse, Paulo, bora aqui conversar. Como é mesmo que você falou aí que queria? Aí senhor, senhor, me desculpe, mas o senhor me negou e eu tive que seguir. Aí trabalhei como representante um bom tempo. Depois disso... Só uma pergunta. Nesse período você já tinha casado? Já tinha... Como representante tinha. Já tinha filhos? Já, eu casei com 21 anos. Novo pra caramba, né? Aí com 22 nasceu o primeiro filho, que está aqui comigo, o Paulo Bruno. Com 23 anos já nasceu um outro filho. Um nasceu em agosto de um ano, o outro nasceu... Puxou o pai, o avô, né? Conduzindo. O outro nasceu em setembro do ano seguinte, que é o Eduardo Felipe, que ele está em Minas Gerais. Policial penal lá. E depois a minha esposa, a antiga esposa, perdeu mais um filho, né? Que é o Leonardo, mas faleceu, perdeu acho que tinha uns 4, 5 meses. Depois veio a Ingrid, eu conversando com ela outro dia, eu disse, minha filha, que ela fez aniversário, eu disse, minha filha, você fez 28 anos agora, né? Tá fazendo 28 anos. Não, pai. Aí agora eu vou dizer aqui, todos vão dizer assim, agora eu sei a idade da Ingrid. Aí ela disse, não, pai, já tenho 30 anos. Eu disse, 30 anos, filha. Mas é uma bonequinha, nem parece, né? É a bebê, né? Não tenho nenhum neto. Não tenho nenhum neto. Não? Aí nesse período, a minha irmã morando em Belém, e lá ela tinha um restaurante de nome Frango Piauí, né? Minha irmã do Ceará, mas morou aqui no Piauí, e ela era casada com um militar, e fizeram esse restaurante lá, só comida típica do Piauí. A panelada, a buchada, sarapatel, mão de vaca. Moço, melhor culinária do mundo. Olha, você lá fazia fila, viu? Para o restaurante. E ela ganhou muito dinheiro, montou um outro restaurante e manteve o restaurante velho. Estava pagando aluguel, mas estava fechado. E certa vez eu fui para lá e ela me fez esse convite. Por que você não vem para cá? Aí eu disse, não, venha. Aí eu de Malicuia para lá. Com todo mundo ou só? Com todo mundo. Passei ainda uns 3 anos no Pará. Foi? Lá em
Belém. Belém. Aí fizemos o restaurante. Qual é o nome daquela? Jambo, né? Jambo. É o Jambo. Cachaça que deixa com a gente. A cachaça de jambo, né? Deixa a gente com. A língua dormente. Né? É. E esse jambo eles usam também na culinária lá no tacacá. Né? Tacacá, tucupi. Aí, olha só uma coisa aqui. Quando eu estive lá em Belém, e eu conhecia o João Cláudio, e aí eu disse, o João Cláudio estava naquela época, ele estava fazendo o show dele, o Piauí é aqui ou não, né? Aí eu disse, João Cláudio, rapaz, vamos para fazer um show aqui. Aí ele foi e aceitou. Então, pois vamos. Aí eu contratei o show dele. Eu fui lá no Teatro da Paz. Um teatro belíssimo. Depois, quando ele chegou, ele disse, rapaz, Paulo, esse teatro é grande. Esse moço tem que ser do seu nível. E aí ele fez um primeiro show no Teatro da Paz. E depois, um ano depois, ele voltou de novo lá e fez mais um show que nós fizemos no Yacht Club de Belém. Então, uma coisa que eu tinha esquecido, até isso eu me envolvi também, né? Promoter de eventos. Do comércio. Né? E aí é isso. Aí depois, então, e lotou o show do João? O show do João nós tivemos um desencontro. No primeiro foi muito bom. O segundo, não tanto, porque eu tinha no primeiro show acertado com a televisão de lá, que é a mesma Globo daqui. E no segundo show, eu já tinha feito amizade com algumas pessoas que trabalham com show. E a pessoa disse, não, Paulo, se preocupe não, deixa que eu tomo conta disso. Na outra, eu já vi muitas vezes isso. Na outra eu fiz na marra. Fica tranquilo que eu vou resolver a parte de divulgação. Nossa. Na primeira vez... Não é assim? E aí, não, assim e tal. Na primeira vez foi uma coisa fora de série. Fiz jornal liberal, televisão liberal, fiz tudo isso. Na segunda vez, como eu tinha feito um negócio com alguém lá da Liberal, eu tratei com uma pessoa. Ele disse, gostou e tal? Não, tudo tranquilo e tal. Aí na segunda vez, eu disse, olha, você vai ficar à frente disso, mas você vai procurar a pessoa tal. Ele não procurou a pessoa. O que aconteceu? Quiseram boicotar o espetáculo. Famoso fumo. Aí a divulgação ficou furada, mas terminou que o show foi bom. Não, o show com o João Cláudio é sempre muito bom. Independente de qualquer coisa. E aí eu faço como o doutor Pessoa, que ele gosta de dizer isso, né? Então, se o João Cláudio Moreno estiver ouvindo aqui nossa conversa, eu quero mandar um abraço para o João Cláudio, né? Peço o voto dele logo, né? Foi vereador. Pois é, João Cláudio. Inclusive, esse dia eu estava falando com minha esposa, eu disse, meu bem, eu tenho que procurar o João Cláudio. Eu não sei se ele assumiu compromisso com alguém, mas vou lá falar com ele. Eu tô com 2 anos tentando falar com ele para dar um abraço. Né? Eu não consegui eu costumo encontrar ele em algum lugar, mas para poder, ligar para... É difícil. Eu adoro quando ele me manda mensagem de madrugada. Sempre assim. De bater papo. E aí você voltou quando para Teresina? E o porquê? Eu voltei, salvo engano, acho que 98, por aí. Assim, foi logo quando eu voltei. Mas por quê? Não rolou mais lá? Lá... É porque assim, eu fico meio que perdido no sentido de... que você vai depois fazer direito. E tem muitos hiatos aí. Aí assim, o meu curso de direito eu fiz depois que eu me separei. Aí já é posterior. Já. Lá no início, eu terminei meu 2º grau, eu ainda fiz vestibular, que nós tínhamos só a Universidade Federal. Então imagina como o negócio era. Então eu fiz vestibular na Universidade Federal, eu fiz para advocacia e também fiz para jornalismo. Eu fiz primeiro para jornalismo, que até não é jornalismo, o nome não era jornalismo, comunicação social. Comunicação social, verdade. E aí não deu certo. E foi como era tudo ali muito perto, eu me casei e fui o quê? Aí nasce um filho, aí depois nasce outro filho. E tem que botar fralda, leite. Moço, aí você vai e procura. Comida. Você vai atrás de cuidar da família e tal, e eu praticamente esqueci de mim por um tempo. Os sonhos pessoais vão ficando para trás. Depois que eu me separei. A separação foi dolorosa? Foi dolorosa. Dolorosa, assim, eu me lembro que meu pai disse uma vez assim, meu filho...
Eu tô falando sobre isso, porque eu tenho um amigo meu que ele já separou 4 vezes. Então ele disse que resetou a vida dele 4 vezes. Então o que ele conquistou no período ele zerou, foi pro segundo, zerou de novo, no terceiro zerou de novo, no quarto agora ele tá evoluindo. Não sei se você chegou a ver um filme que o cara fazia uma paródia do Rambo. Aí tinha um cara numa grade de um colchão e o cara aumentando a intensidade do choque. Aí tá, e o Rambo lá aguentando, aí tá, de novo ele aguentando. Aí foi, disse, rapaz, como é que pode? Aí um que tava lá na hora, chega, peraí, deixa eu perguntar aqui uma coisa pra ele. E se você já foi casado? Aí ele disse assim, 5 vezes. Ele disse, rapaz, pois não, pode esquecer esse negócio. Vai virar meme. Pode esquecer esse negócio de choque. E aí, assim, aí eu fui, separei, é doloroso, poxa, você tem uma ideia. Lá em casa, eu estudava com meus filhos. Na hora que meus filhos iam fazer prova, eu fazia revisão. Na hora que, para dormir, rezava com meus filhos. Aí tira tudo isso de você. Tu é louco. Entendeu? Moço, o negócio não é fácil. E aí, mas eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui. Tem coisas que tem que acontecer na vida, como eu falei, né? O cara lá disse contigo, isso, aí eu fui. Agora, isso de uma certa forma foi um bem para mim. Foi um livramento. Porque eu segui minha vida. Eu fui cuidar de mim, eu fui estudar mais. Foi quando eu me formei em Direito, posteriormente eu passei na OAB. Antes também eu tinha feito um curso para piloto privado, tentei algumas vezes, né? Nessa época eu estava casado, eu sempre gostei de aviação. Rapaz, então o casamento não estava deixando era você voar, então. Literalmente. E aí... Mas que tu tá muito piadista hoje, cara. Cara, você hoje tá bem. Mas é verdade, às vezes esses livramentos, não livramento no sentido de que foi ruim e tal, mas é um livramento pessoal de dizer assim, eu preciso desabrochar de fato, eu preciso crescer como ser humano. Muitas vezes a gente é cheio de sonhos, né? Nós somos cheios de sonhos e por situações da vida de ter um filho, ter a responsabilidade, por ser tão responsável, dizer assim, não, vou parar tudo. Vou tomar conta do que eu tenho que tomar. E depois a vida, né? Mais ou menos isso, mais né? ou menos isso mesmo. E aí eu não deu certo a questão da aviação. Eu fui aprovado, fiz o curso aqui na escola preparatória, aqui em Teresina. Quantas horas de voo? Eu fiz o curso teórico e fiz a prova aqui na base aérea de São Luís. Só que eu não cheguei a voar. Por quê? Tudo isso era particular. Não é barato. A aviação é caro. E aí, por final, eu tinha dado uma grana lá no Aeroclube. Aí mudou o presidente do Aeroclube. O presidente anterior deu um pau lá. Não, vai dizer que você perdeu a grana. Eu perdi. Aí, perdi a parte da grana que eu dei, eu perdi. E perdeu também a paciência. Aí, sabe o que aconteceu? O Aeroclube fechou. Aí, tu imagina, difícil. Aí, para eu fazer a minha prática, eu tinha que ir para São Luís ou Fortaleza. E aí eu fiquei no meio do caminho. Passei 2 anos, porque assim, a aviação ela é muito rígida. Eu passei 2 anos, que era o período que eu tinha para checar. Eu tinha que ter 200 horas aulas. Mas assim, uma prova que você faz para piloto privado, para piloto no modo geral, você tem várias disciplinas que você estuda. Você estuda meteorologia, você estuda aerodinâmica, você estuda teoria de voo, você estuda navegação aérea. E a questão de ventos é bem complexo. E quando eu fui fazer, eu tinha 2 anos para checar, que eu não chequei devido a essas circunstâncias, aí eu fui ter que renovar, eu fui fazer prova de novo. Só que quando você faz a prova de novo, para renovar por mais um ano, a gente só faz só regulamento de voo, porque algumas coisas podem mudar. Porque você vê que o vento difícil vai mudar, essas coisas assim básicas. Difícil, a navegação aérea difícil vai mudar. E aí isso aí terminou que não deu certo. Fiquei. É uma frustração que você tem? Não, digo frustração, não de incompetência, mas dizer assim, porra, era um negócio que eu queria. Pois é. Eu tenho um primo que, com 19 anos, ele hoje é coronel da aeronáutica e eu sempre me espelhava nele, que é o Fernando. E ele acho que está morando em Brasília. Mas assim, eu perdi 2 colegas na aviação que era da minha turma.
da minha turma. Então, a gente fica sem saber, né? Sim, olha, eu costumo... É uma frustração ou um livramento. Olha, um livramento, né? Ninguém sabe. Eu sou um eu não curto muito... Eu gosto de aviação a convencional, né? A de grandes players mesmo. As menores, a aviação mais restrita, principalmente cênica, esses... Sim. Eu tenho muito medo. Eu passei por algumas situações que eu tenho muito medo. Aviação também não. No carro, pelo menos você freia, tá ali do lado, não sei. Tá no chão. Tá no chão, ou lá em cima. Ó, o doutor agora, pô. Doutor Jacinto. Pois é, tá maluco. E qualquer coisa lá em cima, aí é o que ele fez. Ele procurou logo saber onde calmo, pousar. né? Tem que ter muita mente, né? Espero que ele se recupere muito bem, se Deus quiser. Bom, e aí você passa e começa a evoluir. Você tem 3 casamentos ou 2? Só 2. 2. Aí no segundo já começa... Não, não vai ter 3 já, pelo amor de Deus. Vou ter... Não, senão eu vou aguentar a tortura, né? Dá pra aguentar a tortura, né? Não fale isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, Paulo. E aí, Paulo... De uma forma para animar mais a brincadeira, né? Quando é que você encontra o ministro na sua vida? O ministro foi quando eu cheguei lá de Belém. Aí o Abelardo, meu tio, né, me convidou para trabalhar com o ministro. Aí você voltou para cá, né? Eu voltei para cá e foi quando eu iniciei o trabalho com ele. Anteriormente, andava por lá pelo escritório, mas nada fechado com ele. Aí foi quando eu conheci o ministro e começamos a desenvolver um trabalho na política, porque ele, na época, ele estava como deputado federal e louco para ser governador, que sinceramente não é... O ministro João Henrique, só para contextualizar. O ministro Henrique, olha, se o nosso estado do Piauí tivesse tido, digamos assim... A oportunidade de ter uma pessoa no calibre do ministro Henrique, sinceramente, nosso estado hoje era um outro. Mas é assim, como eu falei, tudo na minha vida, eu procuro fazer e fazer até dar certo. Não é para fazer se vai dar certo. Eu, por exemplo, eu entrei na política, eu nunca pensei em entrar, mas eu entrei para dar certo. Uma vez uma pessoa foi conversar comigo, eu fui falar e ela disse assim, olha, se de repente for assim e tal, você pelo menos vai fazer, vai ser conhecido, vai ser isso. Não, olha, peraí, eu não estou pensando nisso não. Eu entrei na política, eu aceitei ser candidato, eu estou trabalhando para ter uma vaga na Câmara Municipal. E eu vou sentar naquela cadeira. Aí, que bom, você está tão otimista. Mas tem que ser, né? Então, assim, porque eu não sou de não fazer alguma coisa ou fazer pela metade para depois estar me cobrando. Né? Então, como o menino disse assim, Paulo, tu fez quantas vezes OAB? Eu só fiz algumas vezes aí. Mas é assim, eu vou até dar certo. Agora, se depois eu desistir, mas pelo menos deu certo. Eu provei para mim que eu sou capaz. Né? É isso. E o ministro João Henrique, na época como deputado, e ele trabalhando para ser candidato, né, a governador, terminou que ele, naquela euforia, ele tinha feito 2 campanhas do Mão Santa. Mão Santa foi governador a primeira vez que o ministro foi, mesmo contra algumas coisas do Alberto Silva, e ele sustentou e trouxe Mão Santa para o MDB. E Mão Santa que foi o candidato. Era PMDB, né? Era PMDB, isso. Aí Mão Santa foi o candidato. Quando foi para a questão de reeleição, foi logo quando apareceu. Contra tudo e contra todos. Tudo e contra todos. Com 2, 3 partidos aliados. Sim. Então foi. E aí eu quero só fazer depois um link a isso, porque Mão Santa era considerado doido, né? Mas ainda é um pouquinho considerado, né? Porque assim, só doido mas faz essas coisas. Doido faz essas coisas, dizer isso. Porque assim, as pessoas, elas se dão o seu próprio limite. E algumas pessoas que não existe esse limite para ela faz coisa que os outros dizem, esse cara é doido, né? É porque diz assim, aquela velha história, diz assim, quem vê o invisível faz o impossível. Eu posso estar tentando fazer uma coisa e o cara diz, rapaz, tu é doido, isso não dá certo. Ele não está vendo o invisível, não está vendo o que eu estou vendo. E aí o Mão Santa, nessa loucura, aí o ministro João Henrique, aí quando foi para a reeleição, o ministro João Henrique foi o primeiro a apoiar ele, mas quando foi para o ministro João Henrique ser candidato, o Mão Santa não... O Mão Santa, olha, você lembra dessa história, o Mão Santa preferiu que fosse o Firmino.
Teve uma época que o Firmino carregou nos braços, né? Ainda daquela confusão. Aí toda. o Monsanto disse, não, quem tem que ser o nosso candidato é o Firmino. E o PMDB vai lançar o vice. Poxa, o doutor João Henrique deu toda uma estrutura pro cara. E aí o ministro foi... Eu me lembro que nós estávamos numa reunião no PMDB. Quando nós saímos de lá, a bandazinha que estava lá, né? Quando nós saímos, eu ouvi um chacota cantando: na casa do Senhor não existe Satanás, foi Satanás. Estava saindo nossa turma, né? E eles estavam todos do lado do Mão Santa, porque era que fosse o que o Mão Santa estava dizendo, né? E aí é isso, aí a vida segue. E pouco tempo, o doutor João Henrique, ministro João Henrique, deputado, foi convidado para ser ministro do transporte. E interessante que às vezes a gente falava com ele, e aí, tá dando certo e tal? Isso. Posso dizer nada. Ele é muito calmo, muito tranquilo. Mesmo depois que ele uma vez estava, e o Michel Temer que estava conversando com o Fernando Henrique. Sim. E Fernando Henrique pediu para o PMDB indicar, e o Fernando Henrique, que ele disse, olha, o candidato é o João Henrique. De onde é o João Henrique? Do Piauí. Aí, do Piauí? Não tem de outro lugar, não. Ele disse, não, do Piauí. Aí ele disse assim, mas por que você tem contra o Piauí? O Moreira Franco é do Piauí. Ah, mas ele veio para cá, não sei o quê. E aí, eles queriam uma outra opção. Mas o Michel Temer segurou e terminou que venceu no braço. Mas também ele disse o seguinte, o Fernando Henrique disse, olha, nós temos salvo engano, era o viaduto do Mário Covas. Essa é uma missão para você. Se eu ver que você não vai entregar o viaduto do Mário Covas, você não vai terminar o mandato não, de ministro. Não. Terminou que o doutor João Henrique fez um trabalho belíssimo e chegou até ir para o exterior representar o presidente Michel Temer. E aí nós voltamos para a convenção do MDB. O MDB estava destruído, porque Firmino, Mão Santa perdeu o mandato, tinha perdido o mandato. Tinha sido cassado. Cassado. Firmino, que estava com ele, foi para o lado do Hugo Napoleão. Foi do lado do Hugo Napoleão. Do Hugo Napoleão. Sim. Ficou do lado do Hugo Napoleão. Tem aquela cena icônica do aeroporto. Exato. Aí você diz assim, e agora? O MDB ficou sem candidato. Era fazer o jogo. Entende? O João Henrique com sangue no olho para ser candidato. Aí aconteceu tudo isso. Aí... Se deixassem, ele era o governador? Eu acredito que sim. Porque nós já vimos fazendo um trabalho em todo o estado, certo? Trabalho muito bem feito, o doutor João Henrique é altamente organizado. Então, aí aconteceu isso. E foi quando, não recordo bem aqui, ele ia ser deputado federal e terminou que pegaram esse cidadão que ia ser deputado federal. Quem? Eu não me lembro aqui, estou tentando... Ele era deputado, ele ia do MDB, ele ia ser candidato a deputado federal, aí colocaram ele como governador e terminou que não apoiaram o cara. Não recordo, Ele foi o candidato a governador. Na época, o nosso ministro agora, ministro Wellington Dias, ele estava como candidato a senador. Eu acho que é o Hudson que ia ser candidato a governador. Aí ele desceu. Aí ele disse, ele percebeu a oportunidade. E entrou. Aí ele foi para governador e o outro foi para o Senado. Vai lá, Kilson. Bom, Paulo, qual o olhar que você tem pela sua experiência, por ter passado pela pasta da educação na gestão do Dr. Pessoa, a atual gestão? Qual o olhar que você tem da nossa cidade, Teresina, e o que pretende fazer em termos de leis e também de fiscalização? E Kilson, é o seguinte, eu trabalhei na campanha passada do nosso prefeito Dr. Pessoa e, como eu falei já, inicialmente o Dr. João Henrique foi coordenador e eu fiz parte da coordenação, eu era um dos coordenadores, né? E aí terminamos isso, a campanha vitoriosa,
E aqui eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Esse negócio de você dizer de doido, né? Que Mão Santa fez o que fez. Alberto Silva era considerado o outro, porque tem inúmeras realizações em Teresina. E aí precisou de uma pessoa do calibre do Dr. Pessoa para desbancar quase 30 anos aí de PSDB na nossa cidade, né? Isso é muito, muito grandioso. Isso é coisa de pessoas que veem o invisível e fazem o impossível. E o doutor Pessoa fez isso? E o doutor Pessoa entrou, o povo abraçou e ele é hoje prefeito de Teresina. Então aí, quando terminamos a campanha, o nosso colega Noga Cardoso foi convidado para ser secretário de Educação e eu estava, como trabalho já há muitos anos com o doutor João Henrique, eu fui, ele disse, Paulo, se você quiser ir para a educação, você poderia ir para lá, porque lá na educação você já tem amizade com o Noga, eu acredito que vai ser uma experiência boa para você. E aí eu aceitei o desafio e fui para a Secretaria de Educação. Lá eu era chefe de coordenação de um grupo de trabalho. Inicialmente fiz análise de alguns contratos, né, de locação. Nesse mesmo tempo também eu fiquei com uma pasta com relação à construção de creches, né? O programa era a construção de 40 creches em regime de parceria pública-privada. E também com um empréstimo que a prefeitura ia fazer junto ao Banco Mundial. Esse empréstimo seria para construir 8 escolas do nível da 15 de outubro, dessa que vai ser inaugurada. Eram 8 para construir em Teresina. Um projeto belíssimo, porque, para você ter uma ideia, existiam escolas que ficavam na periferia de Teresina e o projeto, ele num raio de 500 metros, todo aquele bairro tinha que ser preparado. Eu achei interessante porque, assim, se você coloca uma escola daquele tamanho em uma comunidade, se ela não abraçar a comunidade, fica um pouco, sei lá... obsoleta? Não é que fica obsoleta, é que assim, você está levando uma coisa sem abraçar a essa comunidade. E aí o que era feito esse projeto? Ele tinha toda essa área de 500 metros, onde tinha que ser preparadas as ruas, onde tinha que ser construído ruas mais para pedestre do que para carro, tinha que arborizar, tinha que fazer toda uma harmonia com a escola, porque senão ficaria aquela coisa meio estranha, certo? Bom, Paulo, cadê essas 40 creches? Cadê essas 8 escolas, né? Nós estamos vendo só a 15 de outubro. As creches, nós tivemos uma decisão do doutor Pessoa, né, nosso prefeito, mais uma vez tomando uma decisão sábia, de que não iria fazer isso, porque quando chegou no orçamento final, quanto isso ia custar para o município, ele preferiu não fazer isso. O município ia se endividar para pagar, ele ia ter 2 anos de carência, ia passar 30 anos pagando, né? E ele viu que ficaria muito alto. E o que acontece também? Nós, no final do ano, de 2020, 2020 foi o último ano do governo anterior, quando o doutor Pessoa assumiu, nós tivemos um probleminha com relação à nota do município. Porque no ano anterior, a nota do município saiu da nota B para a nota C. Isso prejudicou muito? Isso prejudicou, porque assim, nós tivemos que fazer, por exemplo, a questão do empréstimo com o Banco Mundial. Aí já não seria aprovado. Então o que houve? Nós tivemos que trabalhar o ano de 2021 para ficar no azul, para nota boa. Para nota boa. Né? E outra coisa que aconteceu foi a questão do 25% constitucional que é exigido para ser empregado na educação. Certo. Que não foi feito no último governo do Firmino? Do Firmino. No último ano do governo do Firmino. E aí fica aquele negócio, como era a pandemia, para mim eu não vejo como isso tendo sido proposital, sabe? Porque até então a prefeitura... Vários municípios aconteceram, Vários né? municípios. Olha, você vê num todo de 5.580, sei lá, municípios nós temos no Brasil, anterior à pandemia,
75 municípios não empregava esses 25%. Depois da pandemia, esse número foi para 1.400 e pouco. É muito doido. E aí a gente ficou sem saber como fazer. E aí o doutor, assim, detalhe, vamos buscar para saber o que poderia ser feito, porque assim, quando o município que ele não investe o 25% constitucional, uma série de coisas, ele deixa de receber recurso, deixa de não aprovar algum financiamento que ele vinha fazer. Então, para isso, houve lá no Senado Federal uma PL, a PL 013, onde lá foi decidido de que os municípios que não tinham feito aqueles 25% constitucional, ele teria 2 anos para poder fazer. Seria o ano de 22 e 23. Então, ele teria que gastar os 25% na educação e pegar o que não foi feito no ano de 2020 e dividir entre esses 2 anos. Foi quando o doutor Pessoa viu, não, eu vou ter que fazer um investimento, não vou fazer mais essas 40 creches e sacrificar o município com esse dívida. Aí ele construiu algumas creches e escolas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O doutor Pessoa, na tua opinião, Paulo, ele foi o melhor ou o pior prefeito que Teresina já teve? Na minha opinião, afirmo com toda sinceridade aqui, ele foi o melhor prefeito que nós já tivemos. Por quê? Porque você vê que nós temos a questão da infraestrutura, nós temos asfalto hoje em toda a cidade. A cidade está linda. Você anda na cidade, antigamente você via as ruas, buracos, ainda hoje você vê, né? Rua com buraco, mato, a cidade, assim, aí faz-se o asfalto, doutor Pessoa faz o asfalto, e anteriormente se fazia às vezes um asfalto, quando se fazia, nem sinalizava. Você vê a cidade toda sinalizada, o asfalto feito, você vê que ele não foram, ele fez o quê? Reformou 40% dos mercados. Não reformou todos os mercados de Teresina, mercado público de Teresina. Tem a questão da... Ele reformou todos? Todos os mercados de Teresina. Nós temos, mercado público, nós temos a questão que ele voltou para a atenção com relação à mulher, o Hospital da Mulher, né? Grande que está sendo construído ali na região ali do HUT. Temos a questão da regulamentação fundiária. Isso ele fez muito, é verdade. Olha, eu como advogado, em muitos inventários que eu já fiz, um problema que nós temos é quando a gente vai ver a questão da documentação, que a gente tem que trabalhar para poder regularizar. Muitas pessoas que têm dinheiro, às vezes, quer fazer isso e não faz, pela burocracia. Aí foram cerca de 20 mil regulamentação, né? Tem lá o registro de imóveis, que valorizou o imóvel. Você tem uma ideia, cerca de 90% dos imóveis de Teresina não tem registro. Você tem uma ideia. Então, 20 mil. E ele fez isso e fez no nome da mulher. A não ser que ali morasse um homem, mas ele fez e priorizou. Respeitando a mulher. E o porquê dessa não evolução em termos de popularidade, na sua opinião? Na minha opinião, aí voltando mais uma coisa aqui, a questão do transporte público. Né? Você fala, o transporte público. O doutor Pessoa falou que em 3 meses resolvia. Moço, a gestão passada, ela tinha uma gestão muito bonita. Você olhar para Teresina e dizer, rapaz, Teresina, poxa, olha só, cidade modelo. Mas as coisas não eram bem assim. Quando se foi ver, tive problema na área do transporte, que o doutor Pessoa teve que negociar. Na área do lixo, foi outro problema. Tem coisas aqui que se eu for falar... Mas fale! Não tem problema não. Moço, negócio difícil, viu? Como o pessoal achava que nunca viria uma pessoa com, sei lá, maluco como o doutor Pessoa para tomar uma gestão de 30 anos, né? E achar que as coisas iam dar continuidade. E aí ele encontrou com essas coisas, essas dificuldades. Então não foi fácil, um entrave. Não. Tem a questão da saúde. A saúde... Eu acho que é um dos pontos mais agudos. Né? Já é um dos conhecimentos de vocês que na saúde... quase que boicotar a saúde. Você vê que nossa cidade de Teresina é reconhecida, né? Aí você vê gente... Olha, quando eu morei em Belém, no ônibus, eu vi uma pessoa pedindo dinheiro dentro do ônibus. E ele dizia assim, não, eu tenho que ir para Teresina, que só lá é que eu posso fazer essa cirurgia.
Então vem gente do Tocantins, vem gente do Pará, vem gente do Ceará, vem gente do Maranhão. Aí todo mundo para cá, fora as pessoas daqui do estado do Piauí. Aí você imagina, uma prefeitura para poder segurar uma peteca dessa. Aí é só um detalhe que eu quero dizer aqui, que as pessoas gostam de reclamar. Eu, por 2 vezes, fui fazer uma cirurgia de hérnia no Hospital Getúlio Vargas e por 2 vezes deixei de fazer. Uma vez, tudo pronto, fui lá de madrugada, tem que passar 12 horas sem comer nada. Quando chegou a minha vez, aí a pessoa disse, não vai dar certo não. Isso foi que houve, não, tem um probleminha aqui. Como eu tenho pessoa na família que são médicas, eu fui procurar saber. Sabe qual era o problema? Não tinha luva cirúrgica. Luva cirúrgica. Aí você às vezes critica assim, que eu acho, que eu não estou dizendo que a pessoa esteja errada em criticar por não ter algum medicamento no município, né? Mas luva cirúrgica. Aí depois eu remarquei, passei um tempo, e quando fui fazer de novo, mais uma vez não fiz. Aí o que foi? Depois eu fiquei sabendo. Eles não tinham uma tela, porque quando eles fazem a cirurgia de hérnia, eles colocam uma tela de proteção. De proteção. Então, isso acontece, né? Isso são coisas que acontecem. Aí a nossa saúde aconteceu isso, mas existem inúmeras coisas que, olha, na educação. Hoje, o município de Teresina tem a melhor educação e temos também os professores pagos com melhor a nível de Brasil. Nós temos isso, né? A nível de concurso público, Teresina nunca chegou a esse ponto, né? Então, existem inúmeras vantagens. Na saúde nós tivemos esse ponto, porque por falta de recursos também, né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, a gente está fechando aqui, mas eu quero fazer essa pergunta. Pela tua experiência política já há tanto tempo no meio, você acha que o doutor Pessoa chega a quantos pontos percentuais em votos? Se você pudesse apostar uma opinião tua, né? As pesquisas dão de 3, 4, nos bastidores tem gente que fala de 12. Internamente vocês trabalham com o quê? Eu vou falar, não que eu veja alguma coisa da parte... É a tua opinião. Minha opinião, tá? O doutor Pessoa, ele está tendo a oportunidade de fazer uma coisa que ele não foi feito na gestão dele. Qual? Que é mostrar o que ele fez. O doutor Pessoa é um prefeito que teve inúmeras realizações no nosso município de Teresina, inúmeras. E aí as pessoas estão passando a ter consciência disso, né? Então, nossos candidatos, nossos vereadores estão levando as mensagens. E uma vez eu estava falando com um colega meu, que ele trabalha para um pessoal de um outro partido aí, e ele disse, rapaz, Paulo, como é que tá aí? Tu acha que o doutor Pessoa passa de 10? E o Paulo acha o quê? Aí eu disse assim, ele disse assim, porque aqui o pessoal está falando que se o doutor Pessoa passar de 10, nós vamos ter segundo turno. Eu disse, moço, pois pode ficar tranquilo. O senhor acredita que ele ultrapassa a marca de 10? Eu acredito que ele deve provavelmente até ultrapassar os 15. É mesmo, Paulo? Então o senhor crava o segundo turno? Sem dúvida, sem dúvida. E eu vou dizer mais uma coisa para os senhores aqui. Se as coisas, algumas, na política tudo é possível, né? Mas a depender do que acontecer por aí, depender do nosso avanço, o doutor Pessoa poderá estar no segundo turno. Olha! Segundo turno? No segundo turno. Bom, por que ser candidato a vereador e o que é que você vai ser diferente dos que já estão aí? Olha, eu contei a história lá do que eu trabalhei lá na educação, né? E lá na educação teve uma coisa que me chamou a atenção, porque eu ia nas escolas, fazia visita a algumas escolas, e me deparei e me sensibilizei com o caso de crianças com necessidade especial. Uhum. É tanto que eu tenho como um foco, né, e como um lema da minha campanha, que é por mais inclusão na educação. Porque, veja só, uma outra coisa que o doutor Pessoa fez, começou lá na época do Noga Cardoso, que foi ampliar mais a atenção a essas pessoas mais vulneráveis. De que forma, Paulo? Com concurso para
estagiário, com concurso para psicólogo, com qualificação de pedagogo, qualificação de professores. Então, foi feito tudo isso para melhorar a atenção a essas crianças com necessidades especiais, que são os autistas. Acho que é uma causa importantíssima. E aí, eu vi isso e eu fiquei assim, porque logo assim, quem era para ser o candidato lá era para ser o Ximenes. Mas aí as coisas aconteceram, o Ximenes assumiu, porque o Noga saiu, e assumiu interinamente, e depois o doutor Pessoa o convidou para poder ficar. E ele Ximenes chegou e me chamou: Paulo, era para eu ser candidato, e nós íamos ter 2 candidatos agora, vamos continuar tendo os 2, mas você quer ser um candidato aqui? Eu disse: rapaz, eu nunca pensei não, apesar de trabalhar com política esse tempo todo, nunca passou na minha cabeça não. Mas eu preciso falar com 2 pessoas. Eu preciso falar com o ministro João Henrique, porque eu estou desde esse tempo todo lá com ele, e eu também estava como presidente, não como diretor de uma fundação, que é a Fundação Licínio Guimarães, aqui em Teresina, o doutor João Henrique presidente, eu era um dos diretores, e eu disse: eu tenho que falar com ele. Se ele disser assim, é assim, se ele disser não, é não. E aí eu fui conversar com o ministro Henrique. O ministro Henrique me deu uns conselhos, mas deixou nas minhas mãos. Disse assim: você que sabe. Se você quiser seguir, você segue e você terá meu apoio. Eu disse: pois pronto, é isso que eu queria ouvir. Mas eu disse para o secretário também assim: eu disse: eu tenho que falar com minha esposa também, né? Porque aí eu disse assim: agora lá com minha esposa, assim, se ela disser sim, é sim. Agora, se ela disser não, aí eu vou convencê-la. Boa! Lá do ministro era ele que ia mandar. Pois bem, aí eu aceitei esse convite para ser candidato. Voltando às escolas, eu me deparei com isso, né? E me sensibilizei com essa causa. É uma causa massa, viu? Eu estava numa escola, para você ter uma ideia, eu estava numa escola conversando com a diretora de escola, e chegou uma mãe que matriculou o filho dela, e o filho dela tinha autismo. Tem. E eu acolhi, ali brinquei, porque eu sou muito da minha natureza mesmo, de gostar de criança, né? E aí conversando com a mãe, e essa mãe disse que quando foi para matricular o filho dela na escola, ela tem uma pracinha na frente da escola, e ela disse que ficou quase que 1 hora lá na pracinha, criando coragem para ir fazer a matrícula do filho dela. E eu conversando com ela, ela me disse: olha, eu faço parte. Aí disse alguns grupos de mães que ela fazia parte. Aí tu imagina uma pessoa daquela considerada para mim uma pessoa esclarecida, ela estava sem coragem de fazer a matrícula dela, né? Então veja só, doutor Pessoa, ele ampliou tudo isso, como eu falei. Eu tenho até uma colazinha aqui com relação a algumas coisas, para não me estender muito, tem muitas coisas aqui a falar, mas, por exemplo, na gestão anterior, existia um auxiliar de apoio da inclusão, existiam 800 pessoas. 800 pessoas. E na gestão do doutor Pessoa, esse número foi para 2.100 pessoas. Quase triplica, né? Quase triplicando. Nós tínhamos as salas, com relação aos professores, né? Nós tínhamos 50 professores, 50 alunos, mas desses 50 alunos, 15 não tinham professores. Com relação aos recursos, né, das salas de AEE, eu não tenho aqui, aliás, eram 60, doutor Pessoa passou para 120. Dobrou, né? Dobrou. Com relação aos alunos com autismo, não tem os 2 números, nem com autismo, nem com deficiência. Mas são atendidos 2.757 com autismo e com deficiência 4.718. E é uma comunidade muito grande, né? Muito forte. Olha, muito forte. E isso me sensibilizou. E tem uma coisa que eu me cobro muito. E eu tô muito nessa pauta. Eu gosto muito de poder lutar por mais direitos, sabe? Acho que Teresina já passou da época, por exemplo, de ter um certificado de cuidado do autista em todos os estabelecimentos, sabe? De cuidados, das pessoas saberem como tratar, como respeitar, como cuidarem. Sim. De qualificação profissional a gente não tem ainda, infelizmente, né? Muito bem. Só
Posso finalizar minhas palavras? Eu estou aqui direcionando agora aqui e falando com nossa Teresina no modo geral, né? É importante, eu estive numa reunião onde o secretário de Educação, ele disse assim, que nunca foi tão fácil você tomar uma decisão nas eleições de Teresina. É só você ver o que foi que cada um dos gestores fez. Aí você está fácil de escolher. Você tem que fazer essa escolha. E a outra coisa, no caso, a escolha, que eu digo, ser melhor para a nossa Teresina, continuar crescendo, continuar cuidado. Porque quando as pessoas dizem assim, reconstruir Teresina voltar a ser feliz, lê de engano. Teresina continua feliz, Teresina continua sendo bem cuidada. A doutor Pessoa cuida muito bem da nossa população, cuida muito bem das pessoas, todas as políticas dele é voltada. Detalhe bem que importante, quando eu estava à frente desse projeto da construção das 8 escolas, nós chegamos a um ponto que tivemos que reunir com o pessoal do Banco Mundial, porque quando ele viu que eram as escolas, ele disse, não, mas eu quero ver se tem alguma coisa mais assim social além da escola. Ele pensa muito em cada um de vocês, em cada pessoa, cada ser, cada pessoa da cidade. E aí eu estou aqui a falar com as pessoas de Teresina, a falar com o meu bairro também, Pio 12, né? Que eu nasci, minha mãe me pariu lá no bairro Pio 12. No bairro Pio 12 hoje nós temos 2 candidatos. Faça uma escolha. Tem eu e tem um outro candidato. Você vê o que é melhor. Nosso bairro Pio 12 tão esquecido, e nosso bairro Pio 12 vai receber um asfalto agora para complementar as ruas, asfalto esse feito e liberado pelo doutor Pessoa. Já fui com algumas pessoas, alguém lá, e foi feito o asfalto. Então nós precisamos de uma voz lá no bairro Pio 12. Então se nós temos hoje, que nós tínhamos nem associação, e hoje nós temos no bairro Pio 12, faça uma escolha. Tem eu, o Paulo aqui como candidato, e nós temos um outro candidato no bairro Pio 12. E outro, só finalizando aqui, e aqui eu falo com as mães e com os pais, no modo geral, os seus responsáveis, né, que lidam com essas crianças. Se você achar que eu tenho uma pauta interessante, leve-se adiante. Se você achar que eu falei e que seja isso uma coisa interessante, nos ajude. Eu ia falar me ajude. Mas a minha pauta, ela não é voltada plural, a né? mim. Nos ajude para que nós possamos fazer juntos. Fazer juntos. Então, eu quero ser a sua voz na Câmara Municipal em busca de defesa do seu direito. Estou chegando. Então, nas últimas palavras aqui, no dia 6, sem dúvida alguma, você vote Dr. Paulo Linhares da Educação com o número 25800, bem facinho, é só descer os botõezinhos de cima para baixo, 258. Mas tá um vendedor mesmo, viu aí? E para prefeito, doutor Pessoa, precisamos fazer mais ainda pela nossa cidade de Teresina. E meu muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Bom papo, maravilhoso aqui, papo. Né? Mais vezes vai acontecer ainda. Paulo, obrigado pela participação. Tamo junto, Kilson. Mais uma? Pra conta. Pra conta, né? Agora essa camisa do Kilson, hein, cara? Tá demais, hein? Tá bonito, é Heron. Bom, até o próximo episódio. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.